Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é o Ricardo Arenhalt. É um grande prazer estar aqui para dividir a minha experiência que eu tenho tido desde o início da década de 90 com a música regional do Rio Grande do Sul. Vou trabalhar um pouco aqui nesse workshop, nessa aula, nessas informações sobre a minha vivência que eu tenho tido nesses últimos anos, a partir dos ritmos da música regional, que aqui no Rio Grande do Sul já estão aculturados, mas quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente vê na própria origem, né, da chacareira, do chamamé, por exemplo, que é na Argentina, tem grandes diferenças do norte, do sul, e cada lugar toca o ritmo de um jeito, e tem as canções que são respectivas àquela. Então, eu não estou aqui passando nenhuma verdade absoluta, nem nada, as coisas na música são muito ecléticas, elas vão mudando tanto que a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente acabou também fazendo as nossas versões sobre esses ritmos, e sobre isso que eu venho falar aqui com vocês. Bom, comecei aqui com uma chacareira, uma brincadeira, um pequeno improviso, né? Mas a chacareira, eu penso ela normalmente em 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas dá para pensar ela em 3, assim como dá para pensar ela em 2, porque o 6/8 ele é um composto de 2/4. Então dá para a gente pensar a chacareira de várias formas, e por isso que ela é um ritmo tão interessante, que a gente consegue trabalhar várias nuances, subdivisões dentro de uma célula. Mas, antes de mais nada, os ritmos normalmente são danças. E a chacareira tem uma dança tem a sua clave, no caso, que todo mundo, ao dançar, bate, que é isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só já conseguir contar o 6, o 2 e o 3 dentro da palma, você já consegue expandir um pouco essa forma de tocar a chacareira, não fica preso, entendeu? Numa forma de pensar assim, digamos que eu pense ela em 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, não fica só uma coisa assim. Se eu pensar ela em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, E ali no pé esquerdo, eu tô em 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bom, antes de tocar percussão, eu não me considero um percussionista, na verdade, mas antes de fazer essa brincadeira da percuteria aqui, sempre toquei bateria, na verdade, desde o meu pai, que também foi baterista, acabei adaptando esses elementos básicos, estudando um pouco, né, com a convivência aí, com grandes músicos aqui do Rio Grande do Sul e da Argentina, pegando o que eu consegui abstrair e fui passando para o kit de bateria. Então, acabei que cheguei em algumas conclusões, algumas adaptações, essas aí que eu vou passar para vocês hoje, que eu acho que é uma forma de um pulo do gato, assim, de certa forma, de poder adaptar isso, tanto na bateria quanto na percussão, como a linguagem que você quiser, no carrom, onde tu quiser colocar isso, tá. O importante é que a coisa esteja aqui bem definida, né? Se você está tocando em 6/8, ou se o 2 está dentro do 6, ou está pensando em algum momento em 3, mas o importante é que o tempo você esteja bem resolvido. Isso é super importante, que eu acho que é tudo no ritmo, né? Então, na verdade, o que eu passo essa célula básica que a gente tem na chacareira, que é isso aqui para os pés. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro eu comecei a praticar isso aqui.
ser no chimbal, tranquilo, né? E a palma, pratiquei assim, ó, a dança no caso. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Botei a palma aqui. Bom, a mão esquerda, eu deixo ela um pouco mais solta, porque eu penso nas ghost notes, em algum acento, em alguma melodia que a música esteja me sugerindo, e meio que pratiquei bastante um ostinato. Ostinato, se vocês não sabem o que é quando a gente repete sempre uma mesma ideia com dois ou três elementos assim na sequência. Então, ostinato básico para mim, na chacareira, eu trabalho isso aqui. E de vez em quando junto a palma, né? E aqui mais solto. Ok. Bom, a partir disso, comecei a soltar a mão direita, deixar a palma na alma, que é importante, porque ela é o principal elemento da dança, né? Conseguir navegar em cima do ostinato dos pés, né? Algumas ideias. Bom, aí tem as técnicas de bateria, tem os double stroke, o double paradiddle, né? O paradiddle diddle, que eu acabei praticando em cima, agora bem especificamente da bateria, um rudimento no caso, né? Que eu fui aplicando, já que o double paradiddle ele é uma sextina, né? E o paradiddle diddle na hora que eu conseguir fazer isso aqui, manter o ostinato e fazer soltando os dois double paradiddle, paradiddle diddle, bom, consegui, depois que eu trabalhei num elemento só na caixa, para conseguir colocar as notas no lugar, que isso aí dá um certo trabalho, né? Então, pode primeiro trabalhar o single stroke, que é sextina mesmo, tercina, né? Taca, taca. Vou apressar um pouquinho. Vai ficar, então... E todos os outros elementos que vão surgindo a partir disso. Eu talvez não dê aqui para esmiuçar tudo, porque é uma visão sobre o que eu fui desenvolvendo, mas, de certa forma, trabalhar o ostinato e trabalhar os rudimentos, toque simples, paradiddle, double paradiddle, em cima desse ostinato, pensando em 6/8, pensando em 2, pensando em 3, é que começou a me dar uma certa liberdade e comecei a curtir essa ideia, entendeu? Mas, claro, que quando a gente faz música, tem uma melodia, tem uma composição, a gente tem que respeitar sempre a melodia, a composição no todo, né? Parte A, introdução. Então, tu tem que ter vários elementos para poder colorir a música do parceiro ou a tua própria música que tu queira compor.
Então eu uso muitas vezes, eu começo uma composição, uma introdução, só com uma ideia mais simples, tipo a palma, né? Mas em seguida eu já começo a trabalhar a mão esquerda, por exemplo, fazendo como se fosse tercina. Tá. Voltei para a palma, tercina. Ok? Uma coisa que facilitou muito no início é marcar o tempo no 1, 2, 3 no chimbal. É aquela velha história que o baterista tem que trabalhar bastante a coordenação, né, gente? Então, ajuda bastante, num primeiro momento, já começar com um ostinato meio quebrado, um 3 contra 2, né? Pô, já é legal, de repente, manter um tempo. Botar as colcheias aqui. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Isso aqui também, para mim, já se aproxima um pouco do chamamé que eu vou falar daqui a pouco. Porque já fica mais reto, né? Já não quebra tanto, já tem uma constância. Mas é muito importante a gente ter esses elementos na mão, porque volta e meia, na composição, é o que pede, né? Uma coisa que dê uma sustentação, né? Em certa parte da música. Então isso aqui eu uso bastante também. Aí eu penso um pouco a mão direita mais solta. Quando eu mantenho aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu posso fazer o 2 aqui. Então, isso aí é mais ou menos o que eu uso na chacareira. Claro que eu fui um pouco rápido, não tanto didático, não esmiucei muito, porque, pô, isso dá um trabalho bastante grande. Teria que escrever as coisas, né, com calma, as ideias, os ostinatos, mas o básico é isso. Você pensar sempre na palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Conseguir contar, internalizar o tempo e mudar, né? Conseguir pensar em 2, em 3, em 6 por 8. E aquilo, quando isso tá dentro, tá rolando livremente ali dentro, tá batendo, tá pulsando, a hora que você toca, não precisa, vai sair. As técnicas que a gente estuda aí na bateria com o seu professor, vai estar tocando lá o single stroke, o tatamama, o paradiddle, o double paradiddle, paradiddle diddle, todos eles são facilmente aplicáveis e porque tem as várias células ali, mas ela tem que estar firme, você tem que estar solto em cima disso. Então esse é o principal recado em relação à chacareira, que tem essa complexidade, né,
de ter os pulsos variados, que eu penso assim, né? Não sei se realmente, não sei se os argentinos pensam exatamente assim. Eu sei que quando eu toco o argentino, eles contam em dois, eles não pensam muito em três, não. Até várias vezes eu meio que me quebrei, que numa contagem dessas assim, de estar tocando em turma com argentinos, é 1, 2, e ele sai tocando em três. 1, 2, 1, e eu 1, 2, esperando o 3, e o 3 não veio, o 3 já era a música. Opa, pegar pelo rabicho ali, né? Então é importante a gente ter essas linguagens e, claro, ouvir música é fundamental e criar as tuas células, as tuas coisas onde tu vai desenvolver isso cada vez mais. Bom, sobre a chacareira era isso. Vou emendar agora, falando um pouquinho... sobre a chacareira era isso. Agora vou emendar num assunto que é também argentino, que é um ritmo argentino, que é o chamamé, e que a gente às vezes confunde as coisas, porque no chamamé normalmente não tem o bombo legueiro, raramente tem, e quando tem uma percussão é uma coisa mais reta, é uma coisa mais pulsante, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu penso, isso não é verdade, né, gente? Ainda mais se tratando, né, de um ritmo que não é nosso, assim. Mas eu penso ele em 3 tempos mesmo, em 3/4, no caso. 1, 2, 3, 1. Merceditas, o quilômetro 11 são as referências principais que a gente começou a trabalhar aqui e que eu vejo que aculturou muito. Essas músicas já fazem parte aqui da nossa cultura e acaba que a gente às vezes confunde um pouco as coisas. Eu mesmo, muitas vezes depois comecei a me fiscalizar um pouco na hora de tocar, que o chamamé ele tem um pulso mais reto, mais simples, não tem tanta respiração, não quebra tanto, não desloca tanto, não tem tanta síncopa mesmo. E a percussão mais acompanha mesmo. Por isso que até eu venho aqui com carrom, porque eu sinto o chamamé mais uma coisa mais assim, ó, basicamente. 1, 2, 3, 1, 2, como se fosse o contrabaixo. Mais contínuo. Bom, como é que eu adaptei essa linguagem? Como eu faço muita música instrumental desde os anos 90 ali com o Geraldo Flack, com o Luiz Carlos Borges, uma coisa que eu trouxe do jazz é a vassourinha. E se adaptou muito, muito bem. A vassourinha se adapta muito bem ao chamamé. Bom, vamos falar um pouquinho disso, já saí tocando, né? Bom, primeiramente, eu sempre tento manter um pulso, ou com o hi-hat, ou com o bumbo. O que eu quero dizer com isso? Porque é muito diferente, né? Um agudo, outro muito grave, né? Quando a música tem que dar uma respirada, o chamamé tem muito essa questão de dar uma respirada, de jogar a música para trás, não é aquela coisa assim... Tem baile, né? No baile gaúcho, sim. No baile gaúcho, o chamamé, ele é bem pegado. É bem diferente do que é praticado na Argentina. Até porque aqui o baile pegou, né? E a gente aqui no baile, falar um pouquinho, vou cortar um pouquinho, depois eu volto para a vassoura, pessoal. Então, porque eu acho que chega mais próximo de vocês essa linguagem aqui, ó. 1, 2, tum, 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 tum.
Nota que na chacareira tem uma respirada que aqui é mais batido mesmo. E o baile ficou meio que demais, assim, às vezes o bumbo eu acho muito forte, mas é a linguagem de baile, de dança, de salão, tá tudo certo. Mas como eu trabalho bastante com música instrumental, eu trabalho às vezes essa batida mais forte no hi-hat. E bato no bumbo no 2 e no 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu mantenho a continuidade, mas não fica tão batido, né? Ok? Então, muitas vezes eu faço essa mutreta aqui. Eu inverto, né? Ó. 1, 2, 3 no chimbal e o bumbo 2 e 3. Quando a música dá uma pegada que vai ali pro refrão, às vezes eu boto o bumbo no tempo e faço o chimbal no E. Ok? Aqui fica bem mais fácil de compreender, né? É mais fácil, a linguagem eu acho bem mais pé no chão, assim. Bom, mas o chamamé é uma coisa que me chamou muita atenção pela questão dos chamamés mais lentos, que tem bastante no nosso repertório gaúcho, e com quarteto entrou lá o Mas Tá Bonito e tantas outras músicas que eu senti mais aquela linguagem jazzista da coisa. Então tem muitas gravações, tem uma gravação, acho linda, que eu gravei com o disco do Geraldo, com o Geraldo Flack. Putz, como é que é o nome da música? Depois eu coloco ali nos créditos, posso botar um link, que é muito legal, que eu começo ela assim, ó. É Espelho d'Água o nome da música. Pam, 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 pam. Onde é que tá o tempo nesse negócio? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Pam, 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 pam. 1, 2, 3. 1. Bom, aí vou dar uma paradinha aqui, porque entra um pouco a técnica de vassoura, que a mão esquerda no jazz normalmente trabalha, né? O jazz básico seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, digamos. Mas o jazz é em 4. E as baladas de jazz, elas trabalham muito essa... Ok? E o jazz waltz, ele é em shuffle, então fica 1, 2, 3, 1, 3, pam, mas o chamamé não é em jazz waltz, ele não é em shuffle, ele é em colcheia básica, colcheia normal. Então pratica 1, 2, pensa aqui, eu comecei a pensar nesse tempo aqui. 1, 2, 3. E silenciar o grave, porque o grave, se tem um contrabaixista, ele está dando o grave. O acordeon, a mão esquerda, normalmente está dando também. O violão, na batida dele, também está dando, muitas vezes, o andamento da coisa. Então, não é necessário ficar marcando muito tempo, né? Por isso que eu comecei com o chamamé no baile. É bem diferente. O chamamé também tem essa linguagem jazzista e fica muito, eu acho muito bonito. É uma das coisas que eu venho trazer aqui para vocês, assim, que eu acho isso uma linguagem bem bacana. Bom, hoje em dia todo mundo está usando, mas para vocês entenderem que de vez em quando entra um bumbo meio perdido ali e tal, aí sim, pensando no 2 e 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o chimbal,
Também não precisa ficar marcando o tempo todo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La 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 ok? Então, no chamamé, eu curto muito essa linguagem. Obviamente que, volta e meia, a música cresce, eu sigo com a mão esquerda aqui. E dá para botar o ride tranquilamente. Ou marcar tudo. Ok? Bom, essa aqui é uma diversão para mim, é muito legal. Então, dentro do jazz, dentro da música instrumental, a gente usa muito esses elementos mais soltos mesmo, não marcando tanto o tempo. Isso é uma prática que, às vezes, a pessoa sente falta de tocar tudo, mas a pessoa só consegue não tocar quando ela já sabe muito bem como é tocar. Então, a minha ideia é vocês primeiro tocarem as notas todas. Primeiro tocar tudo batidinho, bem certinho. 1, 2, 3, 1. E aí vai baixando o volume, né? Principalmente do bumbo. Até... pode frasear, ele começa a frasear, começa a ficar, a coisa fica, o tempo fica no ar, ele fica implícito e não fica aquela coisa marcada que na música instrumental eu acho ela abre, né? Ela dá uma abrida muito grande. Então é uma questão aqui que eu estou falando um pouquinho também da linguagem, das linguagens, né? Não só do ritmo exatamente, como ele funciona, como não funciona. Um pouco de música também, porque a linguagem ela é muito importante e por isso que tem que trabalhar, internalizar o tempo das coisas bem, estudar todas as possibilidades de coordenação, com certeza. Isso a gente sempre está estudando, não tem fim, né? Estou até hoje estudando um monte de coisa e isso é uma coisa no limits, a gente não tem limite nesse negócio. Então, fundamental é a gente internalizar o tempo. Isso é fundamental para poder trabalhar a musicalidade que você tem dentro. Aí vai sair outras coisas. Isso é muito importante, ok? Bom, agora vamos para um ritmo mais animado, que é o shot. O shot é muito tocado no Nordeste do Brasil. Parece que veio da Escócia, Scottish, alguma coisa, algumas danças de lá. Mas eu sei que no Nordeste o shot é muito forte. E é um dos poucos ritmos no Brasil que usa o shuffle. Bom, o que é o shuffle? Estou falando aqui de shuffle, de repente tem gente aqui que não... vou dar uma pincelada rápida para a gente entender essa questão. Na música ocidental a gente tem duas quantizações bem distintas, tá? Vamos falar aqui rapidamente que é o shuffle, ou o blues, ou o 12/8, e o não, e o colcheia, semicolcheia, que a gente está mais acostumado, vamos dizer assim. O blues, é o 12/8, é a origem dessa história toda, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tan, 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 tan,
Bom, é blues, né? Do blues veio o shuffle. O segundo chimbal, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente vai botar uma pausa ali, então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos tocar só a primeira nota e a terceira. Primeira e terceira, primeira e terceira. Vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou apressar. Esse é o shuffle. E o shot tá aqui. O reggae também, tem muitos reggaes que essa é a origem do reggae também. Então, e tem esse puladinho aqui. Às vezes o cara não toca o chimbal todo o tempo no shuffle. Toca só uma nota, só o contra. Mas, quando ele fizer alguma virada, alguma coisa, tem que pensar no shuffle. Ok. No Nordeste, a mão esquerda, indo direto para o assunto agora, acentua aqui, ó. Dois, pá, na colcheia do 2. 1, 2, pá, 1, 2, e, 1, 2, e. Não sempre, mas vamos dizer, joga o ritmo para cima. E aqui no Rio Grande do Sul, em função, não sei, dos bailes e tal, uma coisa que eu quero falar aqui também, a música tanto do Nordeste, que a gente fala o trio Pé de Serra lá, que é o triângulo, zabumba e pandeiro, não, triângulo, zabumba e acordeon, desculpa, às vezes o pandeiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha uma percussão, que às vezes era o pandeiro também, violão e acordeon. Bom, eu conheci alguns nego velho aí que tocavam um shot aqui, ó. Ok? Bom, eu acho que num baile isso aqui é muito animado, é muito dançante. Então acaba que na bateria o shot já era bem comum. Mas quando a gente toca música instrumental, eu comecei a fazer com o quarteto, tinha um shot, a gente tem um shot laranjeira, a gente compôs o shot limoeiro. Acho que foi o Luciano, é a música do Luciano. Aí acabou que a gente pensei, bom, não vou fazer de bateria porque não tem contrabaixo, não é uma coisa que fique mais leve, que dê um colorido diferente. O que eu fiz? Botei o cowbell no contra, no E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E. Vamos dizer como se fosse o ostinato. E o bumbo aqui, hoje eu tô com bumbo, mas normalmente eu toco um bumbo, um surdo deitado, boa, né? Que é um surdo de 16 polegadas. Às vezes eu uso no lugar do bumbo e fica uma nota mais longa um pouco, não fica tão bumbão, né? Mas, de qualquer forma, fica a intenção, eu acabo dando nesse grave aqui. Eu vou botar aqui o microfone aqui um pouquinho. Então... Ok? Então o shot eu acho um ritmo bem bacana, dá para brincar bastante. Então eu acentuo tanto no 1, 2, 1, 2, que o ritmo, o shot gaúcho, ele é mais nessa vibe, nessa onda do 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok?
Mas a diferença é bastante grande, né? Quando muda uma colcheia, a caixa, o ritmo parece que o shot nordestino parece que o ritmo sobe. Olha a diferença. Vou tocar um pouco o shot mais nosso gaúcho aqui. E agora mais nordestino. Ok? São formas de interpretar, é a aculturação dos ritmos, né? Então o ritmo não tem uma verdade, a gente vai colorindo e vai usando e vai, né, que vai se apropriando dos ritmos, mas sempre frisando uma coisa, para mim sempre é mais importante a música, porque a composição que vai mandar. Se eu vou acentuar no tempo ou no E, ou se eu vou colocar ghost ou se eu não vou botar ghost, se eu vou tocar mais percussivamente, vou tocar uma coisa mais... Ou botar o cowbell no tempo. Agora no contratempo. Ok? Bom, isso é sobre o shot, para colorir um pouco essa ideia, e que eu gosto muito desse ritmo, porque eu acho que é um ritmo que, durante um show, ele dá uma alegria bastante grande. Eu sei que as crianças gostam muito. Onde toca no mundo afora e toca um shot, as crianças saem pulando na hora. É uma coisa que contagia mesmo. Então agora vamos falar um pouquinho do vaneirão, da vaneira, que é um ritmo que acabou que está em todo o Brasil, a partir da descoberta aí do centro do país, desse ritmo que é um ritmo que mexe muito, vem tem um pouco do balanço do Brasil, né? Então, o vaneirão tem duas hipóteses estudiosos aí. Uns dizem que podem ter vindo da habaneira, que entrou em Cuba e foi descendo pelo lado espanhol e acabou chegando aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu, dando uma pesquisada aí nos discos, eu cheguei à conclusão que os irmãos Bertucci foram os primeiros a gravar um vaneirão com bateria. E na época, os discos LP, vinha o nome da música e o ritmo daquela música. E o ritmo do lado vinha samba campeiro. Então, na minha hipótese aí, eu acho que a música brasileira, através da Rádio Nacional, era muito difundido depois do Radamés em Atali ali, com o Luciano Perrone na bateria, que começou a trabalhar o samba na bateria. Com certeza, eles se inspiraram por aí também. O vaneirão, ele é um samba, vamos dizer assim, um samba duro, um pouco mais no chão, assim como o gaúcho fez o shot, que a gente falou antes, com a caixa no segundo tempo, e o nordestino já toca mais com a caixa no E do 2, 1, 2, 1, 2. O gaúcho tem aquela coisa de botar mais no tempo. O vaneirão, acho que aconteceu a mesma coisa, assim. É uma teoria, estou conjecturando aqui, isso não é uma verdade, talvez absoluta, mas é bom pensar de uma certa forma que facilita para a gente entender como foi gravada a maioria dos vaneirões na década de 90, até um movimento chamado Tchê Music, que aí mudou um pouco a levada da vaneira, do vaneirão. Mas até ali o vaneirão era executado normalmente assim, ó.
ok? Então, ele tem um pouco do bumbo do samba, só que, como eu gravei muito na década de 90, muitas bandas de baile, muitos artistas, o produtor, normalmente eles pediam para... porque não tinha computador para limpar a nota e tal. Então acabou que vários produtores pediam para não tocar o bumbo na hora que tocasse a caixa, na cabeça do segundo tempo. Ou seja, 1, 2, 1, 2. Isso aí. No vaneirão, eu penso ele em 2/4, como no samba, né? 1, 2. E algumas músicas, quando a gente tava gravando o vaneirão, o bumbo que mais casava em alguma parte, às vezes, era esse bumbo aqui, ó. Aí essa borda no tempo também era muito usada. Voltando para outra. Notaram que entrou uma caixa aqui antes. Aqui é. Esses bumbos nas colcheias, característica da puxada do fole. Bom, é importante falar do fole, do acordeon, porque é ali que normalmente o baterista ou o percussionista ele se inspira, porque o jogo do fole do nordestino, por exemplo, no shot, nos ritmos deles, no frevo e tal, é mais curto. O gaúcho ele abre mais o fole. Vocês notaram como o gaúcho abre mais aqui, o jogo é mais forte. Consequentemente, a gente também toca mais pegado, assim. Então, soa meio que como um samba campeiro, né? Então, eu gosto muito dessa definição que tem nos discos dos Bertucci, lá dos primeiras bateras que gravaram as vaneiras. Bom, como eu falei para vocês, teve um movimento nos anos 90 aí, que eu acho que, em função do gaúcho tentar subir também para o centro do país, meio que simplificou bastante essa levada. Eu também não sei se é por uma dificuldade técnica, porque essa mão aqui, tocar semicolcheia num baile o tempo inteiro é complicado, né? Ficar aqui, imagina, num baile tu toca aí 2 horas de vaneira e ficar o tempo todo aqui. Complicado, né? A coisa foi simplificando e, obviamente, a gente, quando a vaneira é rápida, a gente, em vez de tocar as 4, toca só 3. Então é muito comum esse acento no E. 1, E, 2, E, 1, E, 2. Dá uma paradinha ali, né? Imagina, rápido. Funciona bem. Mas essa aqui foi simplificando. Notei que lá pelas tantas a coisa tava um bumbo e só o chimbal do contra. E a mão esquerda entrou uma clave, tipo essa aqui. Então, o que eu posso dizer? Isso foi modificando. Então não existe uma verdade absoluta na questão rítmica, porque eu acho que o ritmo é uma coisa viva. O que eu venho trazer para vocês aqui é algumas origens, na verdade. Então, a origem do vaneirão, quando eu faço um trabalho de música instrumental, eu normalmente penso que nem os caras do jazz. Se você vai estudar jazz numa escola séria, os caras vão dizer, ouça o início do jazz, o princípio, os primeiros jazzistas, os primeiros que influenciaram todos os outros. Não ouça só os caras que estão aqui agora, que esses aí se influenciaram pela origem. Então, a origem da vaneira, com certeza, era no baile, no trio, que era uma percussão, que talvez era o pandeiro, tinha bastante pandeiro, violão e acordeon.
a gaita. E ali que acontecia a coisa, entendeu? Então tem eu conheci alguns churrascos, às vezes, com o Luiz Carlos Borges, a gente estava na estrada e às vezes a gente parava na casa do irmão dele, do Lagarto. E o Lagarto era um exímio pandeirista de baile, da origem, da moda antiga. Tentei pegar as coisas do jeito que ele tocava, eu não consegui, infelizmente eu não consegui captar todo o sentido, mas ele me incentivou a estudar o pandeiro, porque eu vi que ali estava a origem. Então, quando eu trabalho hoje em dia com música instrumental, eu prefiro usar o pandeiro, né, com uma linguagem trabalhando um pouco a origem. E aí eu penso a vaneira normal, o vaneirão básico, que é 1, 2, 1. Me virar o microfone aqui para captar um pouco melhor. Então, 1, 2, tum, tum, pá. Mantendo a semicolcheia, né? E botando o bumbo e caixa. Tum, tum, pá, pá, tum, pá. Aí buscando às vezes aquela caixa antecipada, tum, pá, pá, tum. E aí, quando eu tenho um bumbinho que soa diferente, uso o cowbell também, ou um bloco no pé esquerdo aqui, ó, esse ostinato, ele dá uma sustentação para eu poder brincar no pandeiro. E, obviamente, num baile tinha muita brincadeira, né? A coisa, ainda mais numa vaneira. Então, quando a gente toca, quando eu toco a vaneira, por exemplo, com quarteto, com o Luiz Carlos Borges, que a gente toquei bastante e tal, tentava aplicar isso aqui, ó. E fica interessante, mas só não pode tocar o bumbo muito forte, tem que ser na manha, porque o que manda, na verdade, para mim é o pandeiro. Mas tem esse contraponto do pé esquerdo no E, do 1 e do 2, na colcheia, é muito legal. Mas às vezes eu ponho no tempo. Quando a vaneira é bem socada mesmo, a coisa é firme, eu ponho no tempo. Ok? Bom, então são algumas formas que eu trabalho a vaneira e, na verdade, hoje em dia é complicado falar disso, porque como a música sertaneja se apropriou também e já modificou, e hoje em dia a música sertaneja disso aí se transformou numas levadas completamente diferentes, mas tem esse espírito lá da base, eu acredito. E eu acredito o seguinte, que a gente não deve condenar os outros por mudarem, por fazer, porque eu acho que a música ela é livre, você tem que poder estar à vontade de criar, compor coisas, e a percussão e o ritmo, porque o ritmo não é só o baterista, né? Ou o percussionista, o ritmo tem o baixo, tem a guitarra, a mão direita da guitarra, tem o fole do acordeon, que fecha o groove. Quando a coisa fecha, que fica bom, cara, tá valendo, tá valendo. Claro que normalmente a gente tenta sai de uma raiz, mas essa raiz ela não é estática, ela fica a coisa principal, como disse, internaliza aquilo ali, e em cima disso você tem a liberdade de criar e recriar qualquer ritmo que vier à cabeça. O importante que eu vim trazer hoje aqui para vocês, eu acho que é isso. Um pouco da origem de cada coisa e como eu aprendi na origem, porque os mestres estão aí ainda. A nossa música gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente começou a trabalhar com composições novas e tal, e buscando um pouco do folclore, a gente chegou à conclusão, vários amigos, músicos e tal, que a nossa música ainda era muito jovem, porque alguns ídolos nossos estão vivos, estão aqui. Então, não é que nem um Bach, um Beethoven, que inspiram tantos outros músicos. Os nossos ainda estão entre nós, muitos deles. Uns partiram há pouco aí,
E então a coisa é jovem, a coisa é muito nova, falando em história, né? Mas é importante, eu acho que esses registros que a gente faz, cada um da sua forma, que deixa essa linguagem mais da origem, um pouco, porque através da origem tudo acontece, tudo fica mais livre. Então essa é a minha mensagem principal. Estude a origem de cada coisa, busque ao máximo a base, aonde nasceu, como é tocado o chamamé em Correntes, como é tocada a chacareira em Santiago del Estero, como é feito o vaneirão no Rio Grande do Sul, como é feito o vaneirão, ou seja, nas missões se toca o 6x8 de um outro jeito, o shot, como é que ele é tocado no baile, na sua origem. E aí, a partir disso, tem toda a liberdade de criar novas formas, novas composições, porque nós temos que andar para frente. A música não é estática, a música tem que se mover e a gente faz parte desse movimento. Então, eu fico bem feliz em poder passar aqui algumas coisas nesses anos aí de estrada e eu abordei principalmente esse lado um pouco mais da música regional, mas eu toco, toco jazz, toco samba jazz, toco de tudo na bateria, mas esse lado eu vejo que, como eu tive e tenho a proximidade com muitos artistas que são a base da nossa música, eu me vejo um pouco no compromisso de não perder essa forma que foi trabalhada nesses últimos anos e que eu acho que agora está se movendo cada vez mais. Tem grupos novos, gurizada aí quebrando tudo, vindo com um novo sangue e isso deixa a gente muito feliz, ok? Obrigado, até uma próxima.